Domingão sem jogo para o Flamengo, mas teve treinamento e nós vamos falar como é que foi o treino de hoje, se todo mundo foi a campo, se o Felipe Luiz tem à sua disposição todos os jogadores, a gente vai trazer detalhes da atividade desse domingo. Tem também informação sobre zagueiro que foi campeão mundial sub-20 se destacando. Vou dar uma dica, ele é frio, tem clube inglês de olho nele e a gente vai trazer detalhes do contrato dele com o Flamengo. O Flamengo não é dono de 100% dos direitos econômicos do Homem Gelo. Pelo contrário, o Flamengo atualmente só tem 60% e 40% pertence a um outro clube. E o Flamengo tem direito a comprar mais 10%. A gente vai trazer todos os detalhes. Esse jogador está na mira de um time inglês. E vamos trazer também a CBF, quem diria, atrapalhando a vida do Flamengo. Pois é, a CBF tomou uma decisão, já comunicou aos clubes, e essa decisão não agradou nem um pouco à diretoria do Flamengo. E com toda razão, a diretoria tem sim direito em não gostar dessa decisão tomada pela entidade máxima do futebol brasileiro. A gente vai trazer qual foi essa decisão tomada pela CBF e por que o Flamengo não gostou dessa decisão. No treino de hoje pela manhã, nesse domingo pela manhã, tudo normal, ninguém lesionado, todo mundo participou, exceto o Pulgar, né? Porque você já sabe que o Pulgar vai demorar a voltar ainda, mas todo mundo foi a campo. Isso quer dizer que o Felipe Luiz, ele poderá fazer aquilo que raramente qualquer treinador do futebol brasileiro consegue fazer: repetir a escalação de um jogo anterior. Ele tem todos os jogadores à disposição dele. Eu confesso para vocês que eu fico na expectativa de ver o Vinha pelo menos relacionado novamente. É um jogador que não vem sendo relacionado e o Felipe Luiz já justificou dizendo que é por conta, enfim, ele tem muitos jogadores, a concorrência é grande, mas eu gostaria de ver o Vinha pelo menos jogando para não só ganhar minutagem, mas também não perder a confiança, estimular mais o jogador, porque com certeza o jogador ele fica chateado, sem sombra de dúvida, jogador de seleção uruguaia. Então, todos os jogadores à disposição, a ver qual será o time que Felipe Luiz vai mandar a campo. Ele tem o direito de repetir a escalação. Você repetiria a escalação? Pouparia alguém? Deixaria alguém de fora? Daria minutagem a alguém no time titular? Pode comentar à vontade aí. Galera, é o seguinte, Iago foi um dos destaques do Flamengo no título mundial sub-20, em cima do Barcelona. Jogou muita bola durante os 90 minutos, fez o gol de empate no último segundo de jogo, bateu o pênalti na penalidade máxima, na briga pela penalidade máxima, com o Cavadinha e comemorando, tipo, frio, muita personalidade, 20 anos, está no seu último ano de sub-20, e aí muita gente me perguntando sobre ele, como que é a questão contratual dele. Vamos lá, antes de falar do Everton, que está de olho nele, monitora ele, o Volta Redonda também está de olho nessa crescente, nessa ascensão do Iago. Por quê? O Voltaço é dono atualmente de 40% dos direitos econômicos desse jogador. Para quem não sabe, o Flamengo achou o Iago lá no Volta Redonda ainda no Sub-15. E aí o Volta Redonda é dono de 40% dele, o Flamengo é dono de 60%. Por contrato, o Flamengo tem o direito de comprar mais 10% por R$500 mil. Eu acredito que isso em determinado momento vai acontecer. E o atual vínculo do Iago com o Flamengo vai até dezembro de 2026. Eu particularmente acho que o Flamengo deveria correr para renovar. Daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça no Flamengo, o que eu acho que não vai acontecer. Eu acho que os empresários do Iago não vão, entre aspas, fazer essa besteira porque iriam se queimar com a diretoria do Flamengo. Mas é bom o Flamengo negociar logo a renovação de contrato desse jogador, que, eu repito, está no último ano de sub-20. Recentemente o Flamengo recusou uma investida, uma proposta oficial do Bahia, do Grupo City, e o Flamengo recusou, até por conta dos valores considerados baixos, mas o Everton, clube da Inglaterra, está de olho em Iago e com uma certa constância vem fazendo consultas em relação a valor. Por exemplo, já teve scout do Everton acompanhando o Iago de perto em jogos do Sub-20 do Flamengo, o que é normal também, tá? Não é nenhum absurdo. Tal como o Flamengo manda scout, olheiros, os clubes europeus também mandam.
Por exemplo, o Galatasaray, recentemente, mandou para ver jogadores da base do Flamengo. Isso é normal, isso acontece, tá? É normal. Mas é bom o Flamengo ficar com olhos abertos e correr para renovar esse contrato, porque é um jogador que atualmente está valorizado, sobretudo após a grande partida que ele fez no Mundial Sub-20, no Bimundial Sub-20 do Flamengo, conquistado em cima do Barcelona. Para finalizarmos nosso vídeo, vamos falar da CBF, que novamente toma uma decisão que atrapalha a vida do Flamengo. Para quem não sabe, nas últimas horas a CBF anunciou que adiantou o fim do Campeonato Brasileiro para o dia 7 de dezembro. Ou seja, aquelas datas consideradas livres para o Flamengo que está fora da Copa do Brasil, por exemplo, não ficarão mais livres. E pela minha conta, se eu não estiver errado, o Flamengo teria, por estar fora da Copa do Brasil, 6 semanas livres para treino, descanso, enfim, para o que o Felipe Luiz quisesse fazer. E aí, várias datas, porque o Campeonato Brasileiro inicialmente iria até o fim de dezembro, pegaria Natal, inclusive. Mas aí, como a CBF adianta o fim para o dia 7 de dezembro, o que acontece? Os jogos, eles serão remanejados para essas semanas de Copa do Brasil que estão livres. E o Flamengo, que teria semanas livres para trabalhar por ter sido eliminado da Copa do Brasil, o que seria o bônus de ter sido eliminado da Copa do Brasil, porque ninguém queria ser eliminado da Copa do Brasil, mas tinha a boa notícia, agora não tem mais a boa notícia. Porque essas datas não ficarão mais livres para o Flamengo. Ah, CBF, vocês sempre aprontando algo com o Flamengo. É impressionante. Foram adiantadas 4 datas e ainda tem um jogo atrasado contra o Sport que precisa ser colocado na tabela aí também, porque o Flamengo precisa fazer esse jogo. Essa decisão foi tomada, isso precisa ser dito, por Júlio Avelar, que é diretor de competições da CBF. Inclusive ontem, o novo presidente da CBF, o Sami Chaldi, estava lá no Maracanã. Tem até uma foto que eu vou utilizar na capa desse vídeo aqui, ele dando a medalha para o BAP, presidente do Flamengo, apertando a mão. Eu acho que o BAP naquele momento não sabia da decisão tomada da CBF, porque de fato foi assim, no mesmo momento que o jogo estava rolando, tá? Quando saiu a divulgação da CBF em relação a essa decisão tomada. E internamente, segundo eu apurei no Flamengo, eles estão revoltados com essa decisão da CBF. A palavra utilizada foi essa, revoltados. Porque novamente a CBF, na visão da diretoria do Flamengo e também na minha visão, essa é a minha opinião, está prejudicando o Flamengo. Algo que poderia, entre aspas, repito, ajudar, porque o Flamengo não queria ser eliminado da Copa do Brasil, mas aconteceu. E o lado bom da eliminação não vai ter mais as semanas livres para trabalhar. Pois é, CBF. Quem diria você novamente prejudicando a vida do Flamengo? Ah, galera, bom restante de domingo para vocês, uma ótima semana, que seja uma semana maravilhosa, com vitória do Flamengo nessa segunda-feira em cima do Vitória. E lembrando, o Cruzeiro venceu em Internacional no sábado, ou seja, está ainda atrás do Flamengo. O Flamengo precisa vencer para continuar na liderança ali de maneira solitária, digamos assim. Valeu, tamo junto, beijo, forte abraço, fui! Léo Pereira despertou o interesse de 3 clubes europeus. Valência, Sevilha e Porto procuraram informações sobre o zagueiro do Flamengo. O clube descartou negociação neste momento. Os 3 clubes entraram em contato com os representantes do jogador para saber o valor e as condições para uma liberação ainda nesta janela de transferências. O Flamengo informou que não quer negociar o zagueiro agora, mas deixou o canal aberto para uma negociação na próxima janela. Para uma liberação imediata, o Flamengo informou que só aceitaria pelo valor da multa, estipulada na casa dos 60 milhões de euros, 380 milhões. O clube sequer sentou para negociar neste momento. A postura do Flamengo é parecida com o cenário que envolve Léo Ortiz. O zagueiro também despertou interesse de clubes europeus, mas o Fla sinalizou que não tem interesse em negociar nenhum de seus titulares neste momento. Por Ortiz, o rubro-negro recusou quase 100 milhões de reais do RB Leipzig.
Léo Pereira é a novidade na pré-lista de Ancelotti e vive a expectativa da sua primeira convocação para a seleção. O zagueiro é titular absoluto de Filipe Luís e é um dos pilares deste elenco. Ele disputou 39 jogos, sendo 38 como titular. Além disso, marcou 4 gols.